nós estamos aqui para mais um programa Você é um Missionário. E nós estamos falando aqui dos estúdios, novos estúdios aqui da IPP TV no Alto de Pinheiros. Nós estamos inaugurando aqui 4 estúdios novos, pela graça de Deus. O propósito desse programa, você que tem acompanhado a gente, é despertar em você e conscientizá-lo de que você é um missionário. Nós temos recebido assim muitos pedidos, né, para abrir igreja em cidades que não tem igreja presbiteriana, e nós estamos desafiando você. Nós já temos algumas experiências, algumas cidades aqui de São Paulo já tem grupos funcionando de pessoas que entenderam que ele é um missionário na sua cidade. E nós estamos então disponibilizando para você os nossos cursos da EAD, os treinamentos, o nosso material discipulado, para que você possa ser um missionário na sua cidade. Quando você tiver com um grupo aí de umas 30, 40 pessoas, aí nós vamos aí para poder organizar, começar a plantação de uma igreja presbiteriana. Quero mandar um abraço para o pessoal de Mirandópolis, que começou, o Lucas, tem mais de 40 pessoas. Avaí, ontem nós tínhamos 17 pessoas num pequeno grupo, e vai por aí afora, né? Deus tem levantado aí irmãos que estão se dedicando a plantar igrejas, a evangelizar na sua própria cidade. O programa de hoje está inédito, especial. Nós estamos aqui uma celebridade da comunicação, que é o pastor Rodrigo Leitão. Ele é o executivo da APECOM, que é a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. E ele está nos dando o privilégio de tê-lo aqui, ele vai falar sobre isso. E o nosso tema de hoje é evangelizando através das mídias sociais. Eu quero compartilhar com você aqui uma meditação breve para introduzir esse assunto, Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então há uma ligação entre a fé, a pregação e a palavra. Nós pregamos a palavra e o Espírito Santo produz a fé no coração das pessoas. A grande questão é os meios que nós devemos usar para o trabalho da pregação. A pregação, de fato, é o método escolhido por Deus. Mas hoje, e na história, nós podemos ver que essa pregação ela pode chegar de várias maneiras às pessoas. Então, se nós fizermos um recorte na história, por exemplo, quando Jesus Cristo veio a este mundo, diz Gálatas capítulo 4, que ele veio na plenitude dos tempos. E o mundo estava preparado para a pregação do Evangelho. Nós tínhamos uma língua universal, que era o grego koiné, por causa da influência da cultura grega. No mundo se falava o grego, né? O romano ou o latim era a linguagem de Roma, do poder imperial. Mas a cultura que prevalecia era a cultura helênica. Por isso o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné. E o mundo na época foi preparado por Deus para receber Jesus Cristo, né? Havia toda uma infraestrutura política, econômica, cultural, né? A estrutura do mundo foi preparada para que o Evangelho, em 30 anos, saísse da cidade de Jerusalém e chegasse a Roma. E o trabalho foi feito através da pregação individual, do testemunho individual dos crentes. Não tinha mídia, não tinha televisão, não tinha Bíblia impressa. O que importava era que as pessoas dessem o testemunho, né? Falasse, evangelizasse pessoalmente. Os anos passaram e nós chegamos ao período da Reforma, século XVI, quando a igreja cristã se afastou do Evangelho verdadeiro, genuíno, puro. E aí Deus faz uma nova reforma. E essa reforma foi um retorno às bases da igreja. O retorno às escrituras sagradas, o retorno à simplicidade do Evangelho. Todos nós conhecemos aí
os 5 pontos da reforma, né? E a igreja, pelo poder do Espírito Santo, foi trazida de volta às Escrituras Sagradas. Mas também, nesse período, houve um movimento, o movimento da Renascença, o movimento das grandes empresas de navegação, onde continentes foram descobertos. Mas aconteceu uma coisa fantástica, que foi a criação da imprensa com Gutenberg. E a partir daquele momento, Lutero, ele imprime as Escrituras Sagradas na língua do povo, ele cria a universidade pública, o ensino público, ele põe as igrejas para cantar os nossos hinos. Então houve todo um preparo, né, para que, de fato, o Evangelho fosse propagado, a fé fosse pregada. Eu entendo que hoje nós estamos vivendo um novo momento. Eu creio que é o último capítulo missionário da história, e Deus colocou para nós, a nossa geração, nós estamos aí com as mídias sociais, né? Nós temos, você que estudou como eu, a geografia, nós tínhamos apenas 5 continentes e agora nós temos 6, que é o continente da internet, né? Onde bilhões de pessoas se reúnem. Eu estou falando aqui agora e milhões de pessoas podem estar simultaneamente online, escutando no mundo inteiro. E agora com a inteligência artificial, com os recursos que nós estamos tendo, então você imagina, se depender do esforço da igreja e a gente usar os recursos que nós temos, Jesus Cristo volta no ano que vem, né? E um dos sinais que indicam, que marcam a segunda vinda de Cristo é que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Nós aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, desde o ano de 2010, nós entendemos que Deus estava abrindo uma porta para nós através das mídias sociais. De lá para cá, nós temos gravado sermões, nós temos publicado esses sermões, era um DVD, depois nós começamos a fazer as transmissões ao vivo dos cultos. E é uma coisa impressionante. Agora nós já estamos com legenda em inglês, legenda também em linguagem, né, de Libras. Nós queremos ver se a gente coloca aí mais alguns idiomas principais, as legendas, porque nós entendemos que a partir dessa TV, a partir das redes sociais, nós podemos alcançar o mundo inteiro. E nós tivemos uma experiência esse ano, que passou, 2020, com a questão da pandemia, né, onde nós pudemos realizar cultos online, né? As pessoas não podiam vir à igreja, as pessoas não podiam se congregar, mas ao mesmo tempo nós podíamos estar reunidos online, na comunhão do Espírito Santo, cultuando a Deus. Cultuando a Deus. Então, graças a Deus pelas mídias sociais. As mídias sociais, elas são criticadas, como tudo que acontece no mundo, qualquer descoberta, qualquer invenção, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E nós entendemos que você, que é um missionário, pode usar o seu Instagram, pode usar o seu Facebook, pode usar as redes sociais como um poderoso meio de pregar o Evangelho, de testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. E se cumpre isso aqui. Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Graças a Deus aqui em Pinheiros, nós temos recebido muitos testemunhos, né, de pessoas que estavam afastadas, de pessoas que se converteram através das mídias sociais. Então, nós até criamos aqui o parceiro missionário, né? Você entra no site da igreja, cadastra o seu nome, manda a sua oferta, manda o seu dízimo, tá certo? E assiste todos os nossos cultos aqui aos domingos, são 4 cultos, 2 escolas dominicais transmitidas para você via online. Então, hoje, o assunto é esse. Nós estamos aqui com a autoridade nesse assunto aí que vai explicar, e eu espero que você seja despertado por Deus, pelo Espírito Santo, a ser um missionário de Deus, pregar o Evangelho pelas redes sociais. Tá bom? Você que é pastor, você tem que criar o canal do YouTube. Você tem que transmitir os cultos da sua igreja ao vivo. Você tem que usar essa ferramenta que Deus está colocando nas nossas mãos para fazer
a obra missionária. Deus abençoe sua vida. Continue conosco, nós vamos ter um breve intervalo e nós estaremos juntos daqui a pouco. Um grande abraço, não saia daí, tá? Fica aí, não vá para outro canal não, que tem coisa boa aqui para você hoje à noite. Muito boa noite, você é um missionário ao vivo, direto da IPP TV. Muito boa essa palavra, né? Muito bom poder meditar da importância das mídias sociais na igreja e como Deus tem usado essa ferramenta tão importante, né? Como o pastor Erival fala, diz que é como que ele fala? Que é depois eu lembro, gente, que é eu vou lembrar ainda. Tem uma frase que ele fala que é o campo missionário, né? O 8º campo missionário. Sexto continente. É isso daí. Acontece, né, gente? Ao vivo. Mas vamos lá. Eu estarei aqui durante todo o programa falando com você, lendo seus comentários. E quero já dar boa noite para o Cristiano Godoy, para a Marina o Rodrigo Araque, o Estélio Magupela, a Sônia Menezes. Meu Deus, que palavra a Sônia falou. Muito boa, né? O Pedro Célio, o Hamilton, o Gauchinho de Cristo. Boa noite, Gauchinho, boa noite. O Rogério Valadares, que falou parabéns, IPP-TV, cada dia melhor. É isso aí. Pode mandar sua pergunta. Eu vou transmitir a pergunta para os pastores. Hoje temos um convidado especial, o reverendo Rodrigo Leitão, aqui para falar sobre a importância das mídias sociais. E tem mais, não é só isso. Nós vamos sortear uns livros muito bons nessa noite. Eu já vou mostrar aqui quais são. Esse aqui, O Resgate da Visitação Pastoral, com o reverendo Arival Dias Casimiro e Helenivação. Livro muito bom. Também esse daqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, Pentecoste, o fogo que não se apaga. E esse aqui do John Stott, o cristão em uma sociedade não cristã. É isso mesmo, nós vamos sortear esses 3 livros hoje à noite, hoje mesmo. Então, vou desafiar você a participar. Como que faz? É muito fácil. Aí na descrição do vídeo tem um link, você vai aí embaixo agora, clica, preenche, coloca os seus dados e hoje à noite mesmo, no final, nós sortearemos esses 3 livros especiais separados com carinho para você. Então, enquanto nós estaremos aqui conversando, falando da importância das mídias sociais, clica aí no link e já se inscreve, coloca os seus dados, que hoje à noite mesmo você pode estar levando um desses 3 livros incríveis para casa. É isso daí, ó. A Isaura Albuquerque também está aqui, mandando boa noite. A Informação JMN IPB. Deus abençoe ricamente o programa. Você é um missionário. Grande abraço aos pastores Arival e Rodrigo Leitão. Pastor Mariano, olha que benção, pastor Mariano participando aí. E pode mandar sua pergunta também. Está com dúvida na sua igreja sobre mídias sociais? Aproveita que a hora é agora. Eu vou passar a palavra para o pastor Arival já para começar essa conversa especial com o reverendo Rodrigo Leitão. Alô você, meu amigo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas orações, as suas ofertas. Essa TV jamais existiria se não fosse Deus e o apoio de vocês. Hoje nós estamos aqui com o pastor Rodrigo Leitão, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Itatiba e ele trabalha nessa área de comunicação, ele é um especialista nisso e hoje ele é o executivo da APECOM, que é a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. Pastor Rodrigo, faça a sua saudação para o povo presbiteriano e para o povo que está nos assistindo. Arival, primeiro eu queria dizer que é uma grande alegria poder, enfim, estar contigo aqui, né, na IPP TV, né, como tem sido especial podermos acompanhar aquilo que Deus tem feito por meio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e por meio dos meios de comunicação, né, levando o Evangelho da Graça de Cristo Jesus a todos os cantos do mundo. E tem sido um grande desafio e ao mesmo tempo um grande privilégio servir ao Reino de Deus dessa maneira, né, no meu ministério, sempre associado com essa área da comunicação. Essa é a minha formação original, né, lá na comunicação, fazendo faculdade de comunicação, de jornalismo, pós-graduando em marketing, antes mesmo de ir para o seminário. Então eu brinco que eu milito nessa área aí, né, há quase 20 anos. Então, quando eu cheguei para trabalhar com essa questão de internet e igreja, só tinha mato, Arival. Então, assim, é muito tempo vendo muita coisa especial
acontecer. E hoje tem tido o privilégio de poder fazer isso junto à nossa denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil entre o início de 17 e 2020, coordenando a área de comunicação e das mídias sociais da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa equipe, o pessoal que trabalha pra gente, e desde o ano passado, agora como executivo da nossa agência de evangelização e comunicação, que tem entendido, né, a importância de podermos compartilhar o Evangelho por meio das mídias sociais. E ao que eu vim falando, reverendo Arival, há muito tempo, é que nós vivíamos, antes da pandemia, já um momento histórico, que nós não podíamos nos dar mais ao luxo de dizermos se nós iríamos ou não fazer uso das mídias sociais. Isso já não era algo que poderíamos fazer. A questão era como faríamos isso, se faríamos isso com excelência ou de qualquer maneira. E espero que aqueles que estão nos ouvindo, se até então não se atentaram para isso, para fazer com excelência, possam inclusive aprender um pouquinho do que estão vendo aqui, né, na IPP TV, com o carinho e excelência que vocês têm trabalhado. Parabéns a você, a Lídia e a toda a equipe. Algumas perguntas que eu acho que todo mundo gostaria de fazer para você. Eu vou fazer algumas primeiro. Explica para a gente, o nosso ouvinte, aquele que está nos assistindo também, porque esse programa está sendo transmitido pela a rádio Rumo ao Sertão, lá do Marcos Severo, lá no Sertão. Um abraço, Marcos Severo. A pergunta que eu faço é o seguinte: pastor, o que é a APECOM? Porque essa agência da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, ela é um dos órgãos missionários da IPB, com o foco, né, específico, né, da evangelização. Então, tudo que tem a ver com o escopo de evangelização, o apoio de evangelização, ou suporte de evangelização, ou braço de evangelização para as igrejas, nós fazemos via APECOM. Como que a gente lida com isso? Bíblias para evangelização, panfletos evangelísticos, todo tipo de apoio como impactos evangelísticos nas cidades, congressos regionais de evangelização, tudo isso é suportado, tudo isso é incentivado pela APECOM. Nós cuidamos disso também a partir de toda a comunicação da IPB. Então a APECOM é responsável, né, pelos órgãos oficiais, pelos perfis oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Twitter, no Instagram. Então nós temos tido a orientação de tudo isso que tem a ver com as mídias sociais na IPB, além, né, dessa realização, dessa fomentação por meio de treinamentos a tudo que está associado à evangelização. Então tudo que a gente pensa hoje na IPB em relação à comunicação e a evangelização, nós temos feito isso por meio dos projetos que são supervisionados pela APECOM. E hoje nós temos então um conselho, né, que é ali estabelecido pelo Supremo Conselho da IPB, né, que sonha, que pensa, que prepara, e eu tenho tido, como disse, a responsabilidade, o privilégio de ser o executivo, né, dessa agência, aquele que faz com que esses projetos de fato possam acontecer. Uma pergunta que eu creio que é bem pertinente, né? Você já citou aí. Qual a importância hoje, apesar dos problemas que nos trouxeram, né, essa pandemia, mas qual a contribuição da pandemia para que as igrejas, então, elas se despertam para essa questão da transmissão dos cultos, das lives, da comunicação via as redes sociais? Excelente, Arival. Eu acho que ela acelerou um processo natural. A gente que trabalha e principalmente que estuda a respeito disso, né, desse processo da comunicação e da evangelização por meio das mídias sociais, a gente já vinha percebendo, né, como que essa era uma tendência, como muitos já estavam dando passos, né, para fazer uso dessas ferramentas de uma maneira cada vez mais efetiva, mas existiam aqueles que ainda relutavam, isso sempre acontece, né? E como eu disse, algumas pessoas ainda chegavam a dizer, não, mas eu não preciso, eu prefiro que a nossa igreja não tenha essa coisa de transmissão, eu prefiro algo mais intimista, e a gente ouvia, né, muitas vezes até algumas desculpas em relação a isso.
isso. E de repente todo mundo foi pego de surpresa com essa situação de que não dá para se reunir presencialmente. A única possibilidade de fazer isso é usando as ferramentas disponíveis. E quando isso aconteceu, alguns já estavam mais preparados para fazê-lo e o fizeram muito bem e se prepararam ainda mais, mas mesmo aqueles que não estavam preparados começaram a ter que pensar nisso. Então isso foi algo especial. A gente vê talvez alguns pastores, algumas igrejas que ainda não tinham se preparado, não tinham costume, não tinham o hábito, da noite para o dia, ou é desse jeito ou é de jeito nenhum. Então esse coronavírus é um missionário de Deus para botar a igreja para evangelizar, né? Para fazer com que ela entenda aquilo que Deus tem proporcionado, que é o nosso tempo, né? Eu falo muito, Reverendo Dorival, já há alguns anos eu tenho usado muito essa expressão, que é evangelização para o mundo contemporâneo. A gente precisa entender o mundo que nós vivemos. E aqui não tem nenhum aspecto de dizer, esse tempo é melhor ou é pior, no passado que era bom. Ninguém está discutindo aqui o que é melhor. Nós vivemos em um mundo caído. Então, desde o Éden, tem pecado, tem problema, cada geração tem as suas dificuldades. Mas o que a gente precisa entender é que nós não fomos chamados para pregar o evangelho na década de 20, na década de 30, nem no século XVI. Nós fomos chamados para pregar o evangelho no nosso tempo, para as pessoas do nosso tempo. Então, se nós não conhecemos as pessoas do nosso tempo, como elas funcionam, quais são as ferramentas que elas usam no seu dia a dia, fica impossível de nós nos comunicarmos com essas pessoas. Tá bom. Ô Lídia, vamos lá. Tem muitas pessoas participando aqui, estou gostando de ver. A Isaura Albuquerque falou, Igreja Presbiteriana de Manaus, ligadinha. A Nora deu boa noite, o Márcio Nunes. A Helena falou, oi, boa noite, queridos amigos e pastores. Sou Helena de Itaquera, amo os estudos e cultos, que Deus é fiel e nos sustenta através do seu amor. O Hamilton também, o Lex de Maracanaú, Ceará, a Vivian, né, muito bom, né? Longe. A Tamara, a Janine, a Sueli falou IPPTV maravilhosa, Deus os abençoe. O Lex falou com a comodidade das transmissões dos cultos online, a presença física aos mesmos não cai? Essa é uma excelente pergunta, e inclusive, Arival, eu acho que um pouco daquele medo que alguns pastores tinham, né, em começar a fazer uso disso, e essa era até uma das desculpas, não, mas se eu começar a transmitir, o crente vai ficar acomodado e ele vai ficar em casa. Eu queria dizer que nada substitui, nós cremos isso, nada substitui a comunhão, até porque nós entendemos que somos parte de um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo, então é fundamental essa comunhão. Mas quando nós pensamos, né, na evangelização, você tem que entender que essa é uma possibilidade, inclusive, de alcançar aquelas pessoas que de outra maneira não estariam presencialmente numa igreja no primeiro momento. E pelo contrário, você vai mostrar para ela como é tão bom estar em comunhão, que ela vai olhar para aquele culto que está sendo transmitido e ela vai dizer, eu preciso disso, eu preciso estar lá. Então, essa é uma situação, né? Além de auxiliar em situações esporádicas, né, de pessoas que têm a impossibilidade de estar na igreja, ou por uma enfermidade, ou por estar em algum local onde, por exemplo, ter uma igreja é proibido. Então, existe toda essa questão. Ninguém está dizendo aqui que não substitui essa questão presencial, mas pelo contrário, ela incentiva ainda mais as pessoas a quererem desfrutar desse momento que é maravilhoso de comunhão. Acho que você tem experimentado isso também, né, Arival? Nós até o mês de junho, final de junho, aqui em Pinheiros, nós realizávamos os cultos online 100 pessoas, né? Então eu e o pastor Hernandes, os professores, nós dávamos aula para ninguém. Para cadeira vazia. Pregávamos aqui. Às vezes a gente vinha aqui, o pastor, os músicos e a partir daí aconteceu um fenômeno, porque foi nesse contexto que nós descobrimos a necessidade de criar a TV. Então a TV, ela foi de uma certa forma gestada, né, nessa pandemia. E agora no retorno tem culto aqui aos domingos que 70% dos presentes são visitantes. Então,
E a média nossa por domingo hoje, além do presencial, respeitando aí o protocolo, é de 20, né, a 25 mil pessoas que assistem os nossos cultos online. Né? Nós temos mensagens, por exemplo, do pastor Hernandes, que atinge assim números, né, imensos. Estratosféricos. É um negócio impressionante. Então, sem contar que quando você disponibiliza no canal, aquilo não perece, né? Quando você vai no culto, você assiste e esquece. Mas você tem aí anos de pregações, né? Disponíveis, né? E Arival, aí 2 aspectos nisso que você falou, né? O primeiro de que, de fato, isso não vai acabar com o culto presencial, muito pelo contrário, como eu disse, eu acho que vocês viveram isso em Pinheiros, eu tenho vivido isso na minha igreja local e tenho ouvido isso por onde eu passo, como o número de pessoas que eram de fora da igreja, muitas delas que nunca tinham frequentado uma igreja preconceituosa, né? Eram preconceituosas em relação a isso. Pela primeira vez tiveram oportunidade durante a pandemia, muitos até com medo de morrer, de sentar na frente da tela do computador, assistir um culto. Então é assim que é um culto, não é do jeito que eu pensava, porque na cabeça das pessoas, ela pensa que culto é aquilo que ela viu na televisão aberta, né? Aí tem algumas coisas absurdas que ela morre de medo, não, eu vou numa igreja, vai ser assim, aí ela diz, opa, mas essa igreja não é assim. Não é aquilo que eu imaginava. Então você quebra essas barreiras. E o que começou a acontecer quando essas igrejas foram reabrindo? Aquele pessoal que nunca tinha ido numa igreja e que teve a oportunidade de assistir, agora passou a estar presencialmente. Então esse tem sido um fenômeno que vocês têm enfrentado aqui, que tem sido comum em igrejas espalhadas Brasil afora. E a outra coisa é em relação a essa possibilidade, né, de alcançar pessoas. Isso abençoa o Brasil e o mundo todo. Você estava falando das mensagens do reverendo Hernandes, por exemplo, usando tão bem as mídias, né, como a gente tem percebido aqui em Pinheiros, o reverendo Hernandes fazendo isso também por meio de Luz para o Caminho. Você tem muitas igrejas espalhadas Brasil afora, pessoas que vão visitar igrejas presbiterianas, que elas chegam dizendo assim, eu estou aqui visitando porque eu ouvi o programa do reverendo Hernandes, ou vi pelo YouTube, ou assisti pela televisão, e eu queria conhecer como é a igreja presbiteriana. Então, essa é uma consequência de que as pessoas, elas são ali impactadas online, mas elas estarão presencialmente ali para serem abençoadas. Não, o que eu gostei do coronavírus é que os desigrejados tudo se converteram, né? O negócio, eu sou desigrejado. Quem não está indo na igreja é aquele pessoal que já estava assim, sabe? Assim, meio desanimado. Esses crentes assim que... Primeiro, o coronavírus ameaçou de morte. Segundo, essas discussões inúteis que são feitas muitas vezes pelas redes sociais por pessoas que não vivem a fé, que não estão entrosadas na igreja, elas caíram por terra agora, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento único, né? Eu acho que é um princípio de um avivamento espiritual. Amém. Bom, vai lá, verdade, Lídia. tem mais pessoas participando. Lembrando, gente, que você pode se inscrever durante a conversa aqui, você pode se inscrever para concorrer hoje à noite ainda, no final do programa, nós sortearemos esses 3 livros, esse do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, esse daqui também do reverendo Arival Dias Casimiro, com a helenivação, o resgate da visitação pastoral, e esse do reverendo Hernandes Dias Lopes, Pentecostes, o fogo que não se apaga. Você pode estar levando um desses hoje para sua casa. É só clicar no link que está embaixo na descrição do vídeo e se inscrever, colocar seus dados. Daqui a pouquinho mais a gente vai estar sorteando. Enquanto isso, quero dar boa noite para quem entrou agora. O Breno Fonseca falou boa noite. A Mariana falou graça e paz, Igreja Presbiteriana de Boa Esperança, Espírito Santo. O Oliver está falando de Batista, São Carlos, São Paulo. O Ricardo também falou que a IPPTV é uma bênção e falou que está acompanhando lá do Paraná. A Josabete falou graça e paz. Estamos vendo muitas pessoas que, através dos cultos online, que estão visitando igrejas e até se convertendo. Eu e meu marido temos assistido a programação da IPP sempre. Muito bom. E eu queria aproveitar e perguntar para o reverendo Rodrigo sobre a produção de conteúdo, mantendo Cristo como centro e a fidelidade na palavra nesse mundo em que tem tanto conteúdo por aí, né, da importância de manter firme esse conteúdo reformado e como isso mesmo assim tem atraído as pessoas, né, sem se adaptar à linguagem do mundo, né, a gente mantendo essa fidelidade, como isso tem sido luz e sal. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Olha, Lídia, tem sido muito especial a perceber isso, inclusive eu dizia nos últimos anos até estudar um pouquinho mais a respeito disso, que de fato é um fenômeno, né? Nós tivemos, principalmente falando da realidade brasileira, durante muitos anos, uma associação, a igreja evangélica, que tinha aí um
um certo comprometimento com a comunicação, que tinha uma teologia, às vezes, um tanto quanto complicada no que diz respeito de um foco muito mais em algumas questões que são periféricas do que o Evangelho da Graça de Jesus. E a gente começou a ter uma possibilidade, por meio desse desenvolvimento, eu diria, desde os blogs, os vídeos e depois das mídias sociais, da gente ter ali uma democratização, porque se tornou muito mais barato. Então, mesmo igrejas pequenas, no início, que não tinham tanta condição, pastores não tão conhecidos, poderiam ali expor. Isso começou de uma maneira maravilhosa apresentar uma teologia saudável que foi transformando a vida de muitas pessoas, né? Então, eu fiquei meu tempo ali de estudos doutorais estudando exatamente essa perspectiva, né? As mídias sociais como um ambiente de disseminação da nossa soteriologia reformada, né? A salvação na perspectiva reformada no Brasil, e como que isso foi impactante, né, para que isso mudasse o entendimento que as pessoas tinham no Brasil a respeito, né, do Evangelho. Então eu acho que isso é maravilhoso, porque a gente teve uma possibilidade de aproximação por meio da internet, por meio da revolução que a internet causou e por meio das mídias sociais que têm aproximado, né, as igrejas, a teologia, os pastores dessas pessoas, muitas delas ávidas e sedentas, né, pelo verdadeiro Evangelho da Graça. Tá, eu quero pegar essa ideia sua aí, né, de democratização da comunicação, né? Porque nós tínhamos, alguns anos atrás, quando nós tentamos enveredar, a partir de 2011, nós tínhamos um programa de 15 minutos na TV, na Rede TV, depois na TV Bandeirantes, que nós pagávamos R$25 mil por mês, 15 minutos, né? No horário de sábado pela manhã, às 7h30 da manhã, que ninguém assistia. E aí você via, por exemplo, as igrejas chamadas neopentecostais, né? Que não somente são donas de canais de TV aberta, e que elas não cedem espaço para as igrejas históricas, você via assim, o custo era um absurdo, né? Você tradicional, igreja histórica, jamais poderia pagar um programa ou usar a TV aberta para pregar o Evangelho. E hoje, com essa questão da democratização da comunicação pelas redes sociais, todo mundo está tendo vez e voz, né? Você, com essa nossa TV web aqui, a gente não fica na mão do mercado da comunicação. Sim. Como é que você vê isso? Qual é a leitura que você faz disso? Eu acho que é um espaço, né, que eu acredito, sinceramente, proporcionado por Deus, como a gente viu acontecer em outros momentos ao longo da história. Eu estava aqui sentadinho assistindo ali ao seu momento devocional, lendo a Bíblia e contando um pouquinho ali daquela trajetória, né, quando você resgata a prensa móvel de Gutenberg, como que aquilo tem uma importância para a reforma protestante. E eu creio que aquele é um instrumento usado por Deus naquele momento histórico para que o verdadeiro evangelho que estava sendo deturpado, que estava sendo deixado de lado, pudesse ser pregado. E eu penso que da mesma maneira esse movimento, essa ação do Espírito Santo, ela acontece no nosso tempo. No momento em que, falando da realidade brasileira, parecia que o evangelho estava esquecido, o evangelho estava deixado de lado, ninguém trazia a realidade do verdadeiro evangelho, uma mensagem focada em Jesus, uma mensagem aos pés da cruz, ou essa questão focada em uma prosperidade pessoal, ou 5, 6, 7 passos para o sucesso pessoal, e de repente a gente tem essa possibilidade, não tem uma maneira de enxergar isso, senão por uma ação, né, efetiva do Espírito Santo, com o uso do desenvolvimento da tecnologia, né, para que o evangelho pudesse ser dessa maneira disseminado. Não, e se você for comparar com o período da reforma também, né, você teve não somente a questão da renascença, da questão da comunicação da imprensa, mas também houve uma revolução nos meios de transporte, né? Continentes foram descobertos, nações foram alcançadas, como as Américas, né? Os puritanos ingleses, irlandeses, escoceses vão para construir, né,
houve o descobrimento, né? O Brasil já estava descoberto, mas ainda numa situação difícil. E hoje eu vejo, por exemplo, é fácil você tomar um avião aqui, pregar no Japão, voltar, né, num espaço assim. Então, não é somente o meio de comunicação. Eu acho que o mundo está preparado. Eu fico imaginando assim, se Paulo vivesse hoje, né? Com a sabedoria que Deus deu a ele, como ele não usaria tudo isso? Então, eu sei que eu ia ser inscrito no canal dele no YouTube, com certeza. Tá certo. Mas eu queria colocar uma pergunta para você, porque eu acho que a maioria das nossas igrejas, né, eu digo aqui presbiterianas, igrejas históricas, e aqui nós estamos falando para um horizonte aí imenso, são igrejas pequenas, que elas às vezes acham que começar nas redes sociais, isso exige assim um investimento muito alto, né? Então eu queria que você explicasse isso. Pastorzão, você está aí sentado, você quer começar a transmitir seus cultos, você quer começar a gravar mensagens diárias, devocionais, o que é que você precisa, né? O Ricardo vai dizer isso para você, porque Rodrigo. Às vezes você está imaginando... O Rodrigo, desculpa. Às vezes você está imaginando que é uma coisa tão absurda, e não é, né? É preciso haver um movimento aí para a gente poder... Parece-me que são 1000 inscritos no YouTube para começar a transmitir ao vivo, né? Mas o que precisaria de tecnologia para poder começar isso aí, Ricardo? Rodrigo, você Rodrigo, tá com um lapso de memória. Rodrigo, é um ato falho. Arival, eu acho que isso é fantástico. Essa é a pergunta do pontapé inicial. Isso. Né? Eu diria que uma coisa boa para o pastor, e não passe se você não está ali acostumado hoje em dia, e principalmente pós-pandemia, é até diferente falar isso, né? A maioria dos pastores teve que na marra aprender um pouquinho mais, mas antes eu já dizia, né? Primeiro se cerque, perceba que existem pessoas na igreja que podem te ajudar nesse primeiro pontapé inicial, às vezes até alguns jovens e adolescentes da igreja que podem te auxiliar nisso. Hoje a gente tem a possibilidade de gravações, de transmissões com equipamentos muito baratos ou até mesmo com o seu próprio telefone celular, o seu smartphone, onde você pode fazer isso. Sempre essa questão, mas eu não consigo transmitir direto pro YouTube do meu celular, mas é tranquilo também você fazer uma transmissão, mesmo que você não tenha os 1000 inscritos lá no YouTube, mas de maneira que você passe por um programinha dentro do computador e que você possa lançar isso e você não precisa ter quantidade nenhuma. Então, existem possibilidades que você pode cercar de pessoas que te ajudem. É a mesma coisa em manter ali as suas mídias sociais funcionando. Mas, pastor, eu não tenho condição de contratar uma agência de comunicação para fazer a gestão do meu Facebook e do meu Instagram. E você não precisa fazer isso, né? Além de você ter pessoas que podem te ajudar, mas mesmo você... mas eu sou um missionário plantador de igreja, pastor, não tem nem pessoas para me ajudar. Comecei agora no campo, não tem ninguém na igreja, eu que tenho que fazer tudo, mas eu não tenho programas para poder fazer isso. Nós temos hoje em dia, né, inclusive alguns aplicativos hiperintuitivos gratuitos que, se você vê um vídeo de 5 minutos no YouTube, ele te ensina, né, com um tutorial como usar, e você vai poder fazer isso. Além, é claro, de utilizar nesse início, Arival, aquilo que tem sido feito e bem feito por outras igrejas a partir dos seus canais. Eu não tenho condição de fazer uma postagem bonita na minha página do Facebook. Mas a IPB tem na dela e você pode usar, a Igreja de Pinheiros tem, sim, você pode usar, e essa é uma maneira, né, de você ir ali conhecendo um pouco mais desse ambiente e pessoas indo chegando, de maneira com que gradativamente você possa avançar nesse terreno. De forma que, assim, às vezes a gente pensa, eu não vou começar porque eu não tenho muito dinheiro para investir. Então, se você ficar esperando, se você tivesse esperando até agora ter o dinheiro para construir um estúdio como esse, para começar a IPPTV, você estava esperando até agora. Mas quando você vai fazendo, inclusive as pessoas vão percebendo e elas vão vendo essa importância. Sabe o que foi legal durante essa pandemia? Ver conselhos
de igrejas históricas que sempre diziam que gasto com equipamento, com filmagem, com coisas de internet, eram coisas supérfluas que não deviam, né, entrar ali no orçamento da igreja, olhando e dizendo, não, opa, isso funciona, nós precisamos, e abrindo a carteira, né, e abrindo os cofres para isso poder acontecer. Então isso naturalmente vai acontecer. Então a primeira dica para você não fique com essa ideia de que eu não posso começar porque eu não tenho equipamento ou não tenho condição. Comece com aquilo que você tem, fazendo uso. Não tem a necessidade de você querer postar muita coisa no início de uma vez só. Tenha apenas uma constância. Se você fizer uma postagem no início a cada 2 dias, tá maravilhoso. Eu não tenho, mas faça lá a postagem de uma imagem acompanhada de um versículo, dizendo que você está orando pelas pessoas e com uma breve legenda, um breve comentário, que de fato traga o evangelho à vida das pessoas, e faça isso com constância, que essa é a diferença, Arivaldo. É que o pessoal começa a falar assim, eu vou fazer. Aí ele vai lá, posta um monte de coisa, faz um monte de coisa uma vez, aí ele já esqueceu. Nesse ambiente, a falta de constância, ela é o que sabota. Você precisa ter continuidade, perseverança. Graças a Deus, nós cremos na perseverança dos santos. É isso aí. Vai, isso aí, muito bom, reverendo Rodrigo. Deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo. O reverendo falando aqui, eu lembrei que nós temos um curso que chama Comunique o Reino, um curso de EAD, que você pode fazer à distância. O custo é muito baixo e você pode fazer aí, que dá essas e várias dicas também muito boas para você que quer começar, quer entender como começa. Então, pode fazer, tá aí no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E você só clicar lá, chama Comunique o Reino. É um dos vários cursos que tem lá, já aproveita, já divulga. E falando em custo, quero colocar aí, está aparecendo na sua tela, a tarja com os dados da JMN, da JMP, Junta Missionária de Pinheiros, perdão, que tá os dados aí aparecendo, mas eu vou pedir para o pastor Arival falar que você pode ajudar, né? Como o pastor Arival falou antes, que um custo numa televisão aberta custa tanto, né? Aqui você está sendo tão alimentado. Então, eu vou pedir para o pastor Arival falar com o valor de 10 centavos atrás, né? Você pode ajudar e ser um parceiro da IPP-TV. Eu vou passar para o pastor Arival comentar sobre isso, pastor. É o seguinte, tudo na vida tem um custo, né? E nós temos, de uma certa forma, transmitido aqui e evitado a pedir dinheiro e fazer campanhas financeiras, etc. Porque nós entendemos que se você tem sido abençoado, se você tem sido beneficiado, né, com o conteúdo dessa TV, a TV IPP, então, ou IPP TV, você precisa nos ajudar, né? Nós temos um custo mensal de cerca de R$60 mil só para manutenção, né? Nós investimos com a compra dessa casa aqui, onde nós estamos instalados, mais equipamentos, aproximadamente 3 milhões nesse ano que se passou. Graças a Deus está tudo pago, mas nós temos o custo de manutenção. Então você pode entrar aí fazer um Pix, né, fazer um depósito, qualquer valor, desde que você coloque aí no final 10 centavos, né, que é para identificar lá na nossa conta bancária que você está doando para o Ministério da IPP-TV. E, graças a Deus, nós estamos aqui nesse novo espaço, são 4 novos estúdios, nós estamos comprando câmeras novas, mesas de corte, nós temos que investir agora em novos programas, novos cenários, então tudo isso custa muito. Mas, se Deus colocar isso no seu coração, se você quiser ser um parceiro com uma verba, uma oferta mensal ou uma oferta única, isso vai nos ajudar bastante, tá certo? Isso vai ajudar com que esse trabalho não pare. Presta atenção, é uma TV com conteúdo bíblico, reformado, 24 horas no ar. 24 horas no ar. São 12 horas de programação inédita, depois se repete, tem reprises, mas a qualquer hora da noite, do dia que você entrar aqui no nosso site, né, no nosso endereço, você vai ter uma programação de boa qualidade. Nós estamos
agora também com novos programas, estamos negociando parcerias, nós estamos aí com a visão também para programas infantis, para adolescentes, para casais, para a terceira idade. Então, seja um parceiro nosso, seja um contribuinte para o trabalho da IPP TV, tá bom? É verdade, pastor. Tem mais comentários aqui que pode complementar isso, que a TV tem sido uma bênção na vida das pessoas. A Divânia falou, essa igreja e todas as suas programações têm mudado minha vida e o estado do Acre tem sido abençoado pelo Evangelho de Cristo. Olha que bênção. A Gisele também falou que a IPP TV é uma bênção do Senhor nas nossas vidas, que ela assiste desde o primeiro dia e a vida cristã dela tem crescido muito, que ela tem lido mais com o Clube do Livro, aconselhado com aconselhamento bíblico e compartilha tudo da TV. O Jailton também falou, olá, boa noite, assistindo, apreciando o magnífico bate-papo com o reverendo Arival e o Rodrigo. E também a programação da IPP TV é uma bênção na vida de todas as pessoas que assistem. Louvado seja Deus pela vida do pastor Arival e todos envolvidos. A Tâmara falou que quer participar do sorteio do livro. Aproveita já que ainda dá tempo, daqui a pouco a gente vai sortear. Clica aí embaixo no link, se inscreve, coloca os seus dados. E também o Ricardo falou que tem sido muito abençoado pela IPP TV e com certeza irá ofertar. Olha que bênção. Pastor, vou passar para o senhor fazer mais perguntas. Nós estamos aqui ao vivo, nós temos que aproveitar, isso é quase uma entidade espiritual, nós temos que aproveitar a vinda dele aqui, né? Ele é um homem da área de comunicação, ele está no lugar certo, na IPB, e você que é pastor presbiteriano, você que é aí das regiões mais longínquas do Brasil, você pode, como é que eles podem entrar em contato com você, podem marcar em eventos? Como é que é, pastor? Fala aí para essa turma aí que tá querendo saber como a APECOM pode ajudá-los, né? O grande e talvez, né, principal objetivo da APECOM é servir as nossas igrejas locais, né? Então a gente tem feito isso de diversas maneiras, né? Quando nós tínhamos essa possibilidade, alguns eventos presenciais, a gente fazia isso através de impactos e de congressos, mas também por meio de diversos treinamentos, que hoje, talvez pela impossibilidade de estar aqui e ali, mas também fazendo uso da tecnologia, nós também temos cursos EADs que estão sendo preparados, todos eles, né, com as temáticas de evangelização para diversos nichos. Então, a gente está com um lançamento fresquinho aí para o mês de fevereiro, Arival, lá na APECOM, que são cursos voltados, cursos rápidos, são 8 aulas de 15 minutos cada curso. Então a gente tem a Eleni, que, né, a gente falou do livro dela aí, falando, né, sobre capelania, sobre misericórdia, né, evangelização. A gente tem evangelização no contexto de adictos, evangelização e acessibilidade para surdos, evangelização em mídias sociais. Então, maneira de treinar, de criar, né, para as igrejas aí essa possibilidade de fomentar a evangelização em diversas áreas. Além disso, a gente tem apoiado, inclusive orientando. Então você tem ali algumas igrejas, eu quero criar uma web rádio, né? Às vezes ela não tem condição ali de começar uma TV, mas tem a condição de começar uma web rádio. Então a gente tem disponibilizado o nosso pessoal para trazer orientação, como que você pode fazer, como que você começa, por onde você começa, com que equipamentos, né, você pode ter a partir daquilo que você pode comprar. Então você pode entrar em contato, deve entrar em contato conosco via APECOM. Você pode, né, entrar pelo e-mail apecom@ipb.org.br, mas também todas as mídias sociais da IPB, seja no Facebook, seja no Instagram. Se você fizer contato lá pelo direct, se você fizer contato pelo Messenger, você também vai chegar aí de forma que isso venha para a APECOM. Coloca lá, seja pelo e-mail, seja pelas mídias. Olha, a gente está pensando nisso, a APECOM pode nos ajudar, de que maneira, nos orientando nisso. A gente também quer servir dessa forma, né, auxiliando as nossas igrejas locais. Além, claro, de todo o material, né, evangelístico, né, que é enviado para essas igrejas gratuitamente. Além de poder usar o material nosso online, nós temos material físico, então panfletos, mini bíblias, eu estou começando
começando o campo missionário, né? E eu sei que a Junta Missionária de Pinheiros tem começado igreja Brasil afora aí. Pastor, a gente está começando aqui, tô precisando, o pessoal, os crentes estão vindo, não tem Bíblia, pastor. A gente precisa de Bíblia. Como é que a gente faz? A gente manda a Bíblia para você, né? Ah, mas quanto que vai custar essas Bíblias? Não, é só o custo do frete, a gente manda. Mas, pastor, a gente está começando, nem o custo do frete a gente tem, não, mas a gente tem igrejas que pagam o custo do frete, então a gente manda para você sem o custo do frete, você não tem condição de pagar. O nosso objetivo é sustentar esses trabalhos no sentido de apoiá-los, né, de maneira que eles possam ter essa visão missionária e criar nas pessoas, Arival, algo que é fundamental, eu acho que esse é o objetivo desse programa também, esse entendimento de que eles também são missionários. Isso. E eu acho que já que nós estamos falando de mídias sociais, eu diria que se um programa que fala sobre sermos missionários, nós não poderíamos deixar de lado de trazer isso para o ambiente pessoal. Porque quando a gente fala da evangelização por meio das mídias sociais, a gente falou aqui muito sobre como as igrejas podem fazer isso. Mas isso não é uma exclusividade das igrejas. Você já parou para pensar que o seu Facebook, o seu Instagram, se você é um pouquinho mais jovem, o seu TikTok, pode ser um instrumento também para a expansão do reino aonde você está? E isso é uma verdade que às vezes a gente não se atenta, né? E às vezes a gente usa as mídias sociais para tantas outras coisas e ela pode e deve ser usada para evangelização. Eu creio, Arival, que nós vivemos em um tempo em que não dá mais para você simplesmente achar, não, eu apresentei aqui que o evangelho, a pessoa aceita aqui, eu viro as costas e vou embora. A evangelização se dá no nosso mundo contemporâneo por meio de relacionamentos. Eu costumo dizer, né, que quando a gente perguntava para as pessoas, como é que você evangeliza? E geralmente quando eu passava por algumas igrejas, eu fazia essa pergunta em algumas palestras sobre evangelização, e era comum a pessoa dizer assim, eu convido para ir para a igreja, né? Hoje em dia eles dizem, eu compartilho alguma coisa da igreja. Eu diria, uau, isso é bom. Mas você já parou para perceber que talvez, às vezes, só às vezes, esse convite que você faz não faz com que a pessoa chegue até a igreja? Às vezes eu até brincava, né? Das 10 pessoas que você convida, né? Talvez 8 não vão aparecer. E as pessoas dizem, não, pastor, das 10 que eu convido ninguém vai, né? Ou às vezes eu compartilho as coisas e a pessoa não vê. E se a gente talvez pensar isso de maneira diferente? Se a gente pensar em você como missionário e você enxergar algumas etapas para isso. Eu costumo trabalhar, geralmente, nesse processo, né, da evangelização interpessoal, 4 etapas. O ponto de partida nós cremos, né, que é a orientação de Deus. Então, converse com Deus, né? Ore a Deus para entender quem são as pessoas, os eleitos dele, que ele quer alcançar por meio da sua pregação, da sua mensagem, das suas postagens, né, nas mídias sociais. Esse é sempre o ponto de partida. E então, a segunda coisa é conecte-se com as pessoas, né? Estabeleça relacionamentos com essas pessoas, encontre espaço para servir essas pessoas, escute mais essas pessoas, e as mídias sociais têm gerado essa possibilidade dessa conectividade, às vezes até com pessoas distantes. Depois que você tem essa proximidade, você tem a possibilidade de apresentar, de contar para essas pessoas a sua história. Que história é essa? Olha, as más notícias e as boas notícias ligadas ao Evangelho. Como a gente estava, né, perdido por conta do pecado, fomos encontrados em Cristo Jesus, isso associado à nossa própria história de vida, e você pode apresentar isso por meio, né, das suas postagens, dos seus comentários, quando você está dando atenção a essas pessoas, e enfim, convidá-la para estar na sua igreja, compartilhar com ela aquilo que a sua comunidade local tem feito. Então, se perceba como um missionário e perceba as mídias sociais talvez como aquele campo que Deus preparou para você, para que você pregasse o Evangelho. Não tem mais essa desculpa, né? Mas não tem condição de pregar lá longe, né? A internet, ela encurtou os caminhos. Então a gente tem a possibilidade hoje de estar evangelizando e abençoando a vida de pessoas que estão espalhadas pelo Brasil todo e até para pessoas fora do Brasil. Tudo bom. Fenomenal. Antes das considerações finais, vamos lá então para o momento tão esperado dessa noite do programa ao vivo aqui de Você é um Missionário. Vamos para o sorteio dos livros e vamos começar com esse Pentecoste, o Fogo que Não Se Apaga, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Vamos lá, você que se inscreveu, a hora é agora, vamos lá. A produção vai colocar na tela os nomes do sorteio de você que se inscreveu, tá na tela. Vamos ver quem vai levar esse livro hoje para casa. Tá rodando, tá sorteando. Vamos ver.
Vamos ver quem se inscreveu, se inscreveu. Olha lá, temos Patrícia Pereira Pires. Patrícia, é seu, é seu. A gente vai enviar para você Pentecoste, o fogo que não se apaga, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Parabéns, Patrícia, é seu. Vamos lá para o próximo. O resgate da visitação pastoral com o reverendo Arival Dias Casimiro e Helenivação. Livraço, gente. Hoje vamos ver quem vai levar esse livro. Tá rodando, vamos lá, pode rodar. Vamos ver quem vai levar. Parabéns para todo mundo que se inscreveu. E lembrando que a gente sempre tem sorteio aqui todas as terças-feiras de livros. Gulliver Sena, alguma coisa assim, fala de novo, vamos lá, tá aparecendo na tela. Gulliver, é seu esse livro, o resgate da visitação, a gente vai estar enviando para você no seu endereço. Parabéns por ter participado, que edifique muito sua vida. E vamos lá para o terceiro, John Stott, o cristão em uma sociedade não cristã. Vamos lá, vamos ver quem vai levar esse livro agora para fechar com chave de ouro. Tá rodando, vamos ver. Vocês que participaram, parabéns pela iniciativa, por participar. O Birajara Carvalho, parabéns, é seu. Ó, esse livrão do John Stott aqui também, livros muito bons. O Birajara Carvalho, parabéns. Parabéns a todos vocês que participaram. Lembrando que se você não ganhou, não foi sorteado hoje, não fica triste. Toda terça-feira nós temos sorteios de livro. Eu fiquei sabendo agora aqui, pela direção lá, que o reverendo Arival Dias Casimiro quer sortear mais um combo aqui das promessas de Deus, orando as promessas de Deus, meditando nas promessas de Deus e orando e meditando os salmos. Então, mais um ganhador essa noite. Ó, surpresa, essa você não esperava, né? Vamos lá, vamos ver quem vai levar esses 3 livros aqui. Tá rodando, vamos ver quem vai levar. Tá saindo. Cleide Bezerra das Neves Santos. Cleide Bezerra das Neves Santos é seu. Ó, apresentaço do pastor Arival para você, Cleide. Parabéns a todos vocês que participaram. É sempre muito gostoso estar na companhia de vocês. E eu passo agora para o pastor Arival, para o pastor Rodrigo, para as considerações finais dessa noite tão especial, desse programa incrível, que é o queridinho aqui da IPP TV. Pastor Arival. Eu quero agradecer, né, a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer ao pastor Rodrigo, a disposição dele estar aqui com a gente, e gostaria que ele deixasse uma mensagem para vocês que estão nos assistindo, deixasse uma palavra de encorajamento aí, para que a gente possa usar o máximo possível as redes sociais, não para divulgar más notícias, porque isso aí nós já temos demais, nós temos que usar as redes sociais para divulgar a boa notícia do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Pastor. Quebrando o protocolo aqui, eu vou fazer o seguinte, já que, né, você sorteou as promessas, eu vou prometer uma coisa, eu vou deixar aqui, né, para o estúdio, um livro, meu último livro, As Doutrinas da Graça, para você, mas não vai sortear hoje não, vou deixar ali de sortear ele não. Tá. É para terça-feira que vem. Você é um missionário, já vai ter logo no início o sorteio desse livro, então você que está acompanhando hoje, não pode deixar de assistir semana que vem, combinado? Então você já se prepara, coloca aí na sua agenda, nesse mesmo horário, 8 horas, terça que vem, programa Você é um Missionário, você liga ali para você poder participar desse sorteio, já vou deixar o livro aqui, ele vai estar esperando, eu sei que vai ser seu que não ganhou, que está falando assim, mas eu não fui sorteado, você vai ser sorteado. Viu? Semana que vem você acompanha o programa. Eu queria deixar um abraço a todos aqueles que nos acompanharam, que estiveram conosco, incentivá-los a serem missionários, a serem agentes do reino de Deus na história. Esse é o grande chamado que nós temos, essa é a nossa vocação, que você possa viver isso com intensidade, fazendo Deus sorrir em todo o tempo. E se você tem passado bastante tempo, como todas as pessoas do nosso tempo têm, nas mídias sociais, na internet, talvez até como parte do seu trabalho, dos seus relacionamentos, que você possa usar esse tempo para ser um agente de expansão do reino, para ser um missionário, para abençoar a vida das pessoas com as boas novas do Evangelho. Tá bom. Muito obrigado a você. Espero você aqui na próxima terça-feira às 20 horas. Nós estaremos aqui com o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil,
falando sobre a evangelização de cegos, né? É algo extraordinário, a Bíblia em braille, então nós contamos com a sua audiência, é um trabalho maravilhoso que tem sido feito de evangelização, tá bom? Muito obrigado, passo a palavra para o encerramento da Lídia. Muito bom, obrigado pela sua companhia. Quero lembrar você que o conteúdo aqui não para, continua, então continua aí ligadinho, que tem um programa especial preparado para você agora, durante toda a noite, toda a madrugada. Enfim, para quem está fora do Brasil também, que nos assiste, que é dia agora, também tem conteúdo que não para você. E aproveita e se inscreva no canal, né, e compartilha para abençoar a vida de uma pessoa. Afinal, você é um missionário. Ficamos por aqui e até terça-feira que vem. Fiquem com Deus.